Bom, pessoal, então agora o tema é revogação da doação. Vamos começar aí pela leitura do artigo 555 do Código Civil, que abre a seção que cuida da revogação da doação. O 555 diz o seguinte: a doação pode ser revogada por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo. Revogação implica desfazimento da liberalidade. Nós podemos utilizar a expressão revogação para designar todos aqueles casos em que o doador pode pleitear o desfazimento da liberalidade que beneficiou o donatário. O Carlos Roberto Gonçalves e outros doutrinadores também, mas cito ele em especial, porque é o principal doutrinador que nós seguimos aqui no nosso curso, ele diz que também constitui causa de revogação das doações a presença de vícios do negócio jurídico, tal como erro, dolo, coação, chamados vícios sociais, lesão. E, além disso, outras causas que podem ensejar a nulidade dos contratos em geral, tais como agente incapaz, objeto ilícito, impossível ou indeterminável, inobservância de alguma formalidade prescrita em lei. Então, o Carlos Roberto Gonçalves, em especial, ele trata as hipóteses de revogação da doação como gerais, que são aqueles vícios, defeitos do negócio jurídico, de qualquer negócio jurídico que podem acarretar a sua nulidade ou anulabilidade, a depender do caso, e casos de revogação específicos, que tratam da inexecução do encargo e da chamada ingratidão. Feita essa observação inicial, evidente que nesse momento nós vamos concentrar as nossas atenções para os casos de revogação propriamente dita da doação. Os casos especiais do artigo 555 do Código Civil. Aqui nós temos a chamada revogação stricto sensu, né? Que é aquela restrita a situações de execução do encargo e ingratidão. Todas as demais formas de causas de desfazimento da doação poderiam ser, digamos assim, nomeadas, intituladas causas de revogação lato sensu. Mas essas causas de revogação lato sensu, na realidade, e aí eu discordo um pouco do Carlos Roberto Gonçalves, não são causas de revogação, são causas de nulidade ou anulabilidade de todo e qualquer ato jurídico, né, que vale para todo e qualquer contrato, né, da compra e venda, a doação, passando por locação, transporte, enfim, qualquer espécie contratual. Revogação mesmo de doação são aquelas previstas no artigo 555. Ingratidão ou inexecução do encargo. Bem,
Vamos começar pela inexecução do encargo. A revogação por inexecução do encargo, evidentemente, se aplica exclusivamente às doações modais, onerosas ou com encargo. Nós estudamos já as diversas hipóteses de doação previstas pelo Código Civil e nós vimos que as doações onerosas ou com encargo distinguem-se das demais porque também estabelecem para o donatário uma contraprestação. Ao aceitá-las, o donatário também se obriga a prestar algo em favor do doador, ao contrário do que ocorre nas outras modalidades que nós estudamos. Bem, a doação com encargo ou onerosa configura, como nós vimos, uma espécie de contrato bilateral. E num contrato bilateral, a parte que descumpre a prestação a que se obrigou está sujeita a duas consequências. Está sujeita a duas atitudes a serem tomadas pelo credor dessa prestação. O credor da prestação do contrato bilateral ou cobra ou exige judicialmente o cumprimento da prestação, ou, frente ao inadimplemento, pugna pela resolução da avença. Resolução por inadimplemento voluntário ou involuntário. Certo? É isso que acontece em todo e qualquer contrato bilateral. Sendo a doação com encargo uma espécie de contrato bilateral e constituindo o próprio encargo a prestação a que se obriga o donatário em prol do doador de terceiro poder indicado ou no interesse da coletividade, uma vez descumprido, inexecutado o encargo, uma das opções que surge para o doador é, pura e simplesmente, revogar a liberalidade. Resolver o contrato em razão do inadimplemento do donatário. Certo? Bem, artigo 562 do Código Civil. A doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo se o donatário incorrer em mora. Não havendo prazo para o cumprimento, o doador poderá notificar judicialmente o donatário, assinando-lhe prazo razoável para que cumpra a obrigação assumida. Aqui nós temos traduzida para o contexto da doação uma regra geral que se aplica a todo e qualquer contrato bilateral. Quando é que se configura a mora do donatário? Se no contrato de doação existe um prazo específico para o cumprimento do encargo, uma vez escorrido, uma vez ultrapassado esse prazo, o donatário estará automaticamente em mora com o cumprimento da prestação que assumiu.
é o que se denomina de mora ex re, aquela que se opera quando superada a data do vencimento estipulada no contrato. Agora, se porventura o contrato não fixar um prazo para cumprimento do encargo, o que na prática vocês teriam a oportunidade de ver é mais raro, a mora, para existir, dependerá de uma prévia interpelação ou notificação judicial encaminhada pelo donatário, pelo doador ao donatário. O doador irá encaminhar uma correspondência estabelecendo um prazo razoável para o cumprimento daquele encargo, que até então não foi atendido. E uma vez decorrido o prazo para cumprimento desse encargo, o donatário, devedor do encargo, estará automaticamente constituído em mora. O prazo para a propositura da ação revocatória por inexecução do encargo, ele apenas começa a fluir a partir do momento em que supera-se o termo final para o donatário cumprir o encargo. Então, se ele tinha até o dia 30 de março para cumprir o encargo, alcançado o dia 30 de março sem que ele tenha adimplido a prestação, inicia-se o prazo prescricional para a propositura da ação revocatória. A ação revocatória não tem prazo prescricional próprio previsto pelo Código Civil. Portanto, aplica-se a regra geral, o prazo máximo de 10 anos para a propositura da ação revocatória. Agora, e se o descumprimento do encargo se der de maneira involuntária, em razão de caso fortuito ou de força maior? Como é que fica a situação do donatário? Bem, isso nós vamos deixar para o próximo vídeo, porque não vai dar tempo da gente dar uma explicação mais completa. E na próxima aula, antes de a gente tratar da revogação por ingratidão, que é o nosso último tema aí do contrato de doação, a gente fala rapidamente sobre a questão da força maior na inexecução do encargo, tá certo? Um abraço a todos, espero que fiquem bem, tenham um bom final de semana aí, que nós possamos nos ver pessoalmente o quanto antes. Um abraço.